Boa tarde, gente. Primeiro informática. Preparei aqui uma revisão para vocês sobre todo o conteúdo que a gente viu desde o início da disciplina, para poder fazer uma recordaçãozinha e ficar tudo tranquilo para a nossa prova global. Então, os principais componentes do computador, a gente tem o monitor, temos o gabinete, dentro tem processador, HD, placa-mãe, etc. Nesse modelo dessa imagem temos aqui as caixas de som, uma impressora, um mouse, bastante útil para nós, e o teclado, né? Então aqui a gente tem o monitor como um componente de saída, né, de vídeo. A caixa de som é também um componente de saída de áudio. O mouse é um componente de entrada de dados no computador, assim como o teclado. E essa impressora comum, ela é um componente de saída. Se fosse uma impressora multifuncional, teríamos um componente de entrada e saída. Então, o computador ele é formado por duas partes principais, como a gente viu, né? O hardware e o software. O hardware é toda a parte física do computador, né? Placa-mãe, o processador, memória RAM, HD, leitor de CD e DVD, que é o drive, né, e etc. E o software é toda a parte lógica, né, do computador, todo o sistema operacional, né, todos os programas que são instalados nele. E há alguns tipos de software ou programas. A gente tem o sistema operacional, o Windows, o Linux, o Mac, o Android, o iOS, né? O Android ele tem tanto para TV como para notebook e celular, né? Sistema operacional. E o iOS, que é o famoso sistema operacional do iPhone. Então a gente tem o processador de textos ou editor de textos, como o Word, o Write e o bloco de notas, que é bem simples, o Write a gente está estudando. Temos planilha eletrônica, que será o nosso próximo estudo, né? O Excel, o Calc, o editor gráfico, CorelDRAW, Photoshop, e o navegador ou browser, que são os Chrome, Firefox, Internet Explorer, entre outros. Então, o hardware mouse, né? O dispositivo ele permite o usuário apontar para determinado item na tela, como eu estou fazendo aqui, estou apontando, e ele executa ações, né? Então a gente tem dois botões do mouse, o botão esquerdo e o direito. O botão mais utilizado é o esquerdo, né? Que ele permite realizar ações como clicar, abrir ou fechar programas, arrastar e soltar arquivos, pastas, etc. No botão direito a gente tem o acesso a funções adicionais de algum arquivo, de algo. Se eu fizer aqui, ó, se eu der um clique com o botão direito, ele me abre essas opções, né, essas outras funções que eu tenho aqui na apresentação. Então, sendo a mais comum delas, o menu de texto, de contexto, relacionado ao objeto ou programa em questão. No caso aqui, como eu usei o exemplo, no PowerPoint. Então, o teclado é outro hardware, né? Então, ele é um dispositivo, como eu já falei, de entrada, e ele vai permitir ao usuário a entrada de dados. Então, algumas teclas especiais. O ESC ele cancela ou fecha telas, cancela operações ou fecha telas. A gente tem F1, F2, que vai ter sua função de acordo com cada programa. O Caps Lock ele ativa ou desativa o texto em maiúsculo. O Shift e o Ctrl, né? O Shift ele permite acesso a uma opção da tecla, altera o estado de uma letra para maiúsculo ou minúsculo. E o Ctrl ele altera o resultado do pressionando simultâneo de outras teclas, né? O Alt funcionamento similar ao da tecla Ctrl, e o Backspace, que é o que apaga o caractere que estiver à esquerda do cursor. O Delete, o Alt grande. Delete já conhecemos, o Alt grande, ele insere 3 símbolos, né, que estiver na parte inferior direita. Continuando, tem um Home e End, são teclas para mexer na página, para cima ou para baixo, para o início ou para o final.
Temos o NuLook, que ativa e desativa as teclas de números, Enter, setas e barra de espaço. Então, como software, a gente tem o sistema operacional, né? O sistema operacional ele é responsável por toda a interação do usuário com a máquina, né? Ele está entre o hardware e o usuário, fornecendo toda a interface gráfica, né? E dos programas. Então, começando aqui, explorando, né, o Windows, falando um pouquinho para a gente relembrar. O Windows ele é um sistema operacional proprietário, ou seja, pago. A filosofia dele é o uso de janelas, isso vem desde a sua origem. Ele foi baseado no MS-DOS e foi criado, e ainda, né, pertence ao Bill Gates, né, fundador da Microsoft. Temos aqui algumas versões, que vai desde novembro de 85 até a versão mais atual, que é 2000, que é o Windows 10. Temos aqui uma linha do tempo mostrando todas as versões e os logos das versões, né? Vejam que ele foi modificando ao longo do tempo e a versão atual, a logo é esta, que sempre tem uma janelinha, né? E a área de trabalho do Windows 10, né? A gente vai ter aqui a área de trabalho como um todo, os ícones, né, que podem possuir na sua área de trabalho, que é na minha área de trabalho. Aqui no botão do inicial, ou botão de menu, e aqui a gente tem a barra de tarefas, né, que a gente tem aqui mostrando, no caso do notebook, a bateria, a conexão, o volume, o idioma e a hora e a data. Clicando nesse botão aqui da janelinha do canto, né, o botão iniciar, ele vai abrir e mostrar os programas adicionados recentemente ou os mais utilizados. Aqui a gente tem uma gama de aplicativos onde você pode arrastar e colocar na ordem que você desejar. E aqui nós temos a barra de pesquisa, né, que você digita. Se estiver buscando um programa, um arquivo, basta digitar aqui e ele vai procurar e trazer para você. E no conceito de janela, todas as janelas a gente vai ter uma barra de título, né, informando que programa ou que arquivo você está utilizando. Temos uma barra de menus, cada menu vai ter suas funcionalidades. Temos aqui esses 3 botões, né, que é o de minimizar, maximizar e fechar. O minimizar, ele minimiza a tela, ela fica na barra de tarefas. O maximizar, ele vai estender, abrir a tela por completo. E fechar. Aqui temos a área do texto, isso é um bloco de notas bem simples. E aqui a gente vai ter uma barra de rolagem, tanto para cima quanto para o lado e para o outro. E aí o Linux é o nosso sistema operacional livre, né, representado por esse pinguim. O primeiro sistema operacional dele foi o Unix, né? O Linux ele é baseado em Unix, surgiu através dele, né? E foi desenvolvido por Linus Torvalds, né, que criou o Linux a partir do Unix. O GNU ele é um projeto, né, criado por Richard Stallman, né, e ele pertence a esse GPL, né, que é uma licença pública geral, que possibilita que o software seja livre e que qualquer pessoa possa utilizar ele, editar ele, distribuir e etc. Geralmente o símbolozinho do GNU é esse animal aqui, um bode, não sei o que é. Famílias Linux, né? Então, as famílias do Linux, o Linux tem diversas versões, né? Então, tem as ligadas à Red Hat, que é o Fedora, as ligadas ao Debian, que é o Ubuntu e o Kubuntu, e os Slackware com o Slacks, né? A diferença entre elas é que se enquadra em qualquer uma das famílias, reside na interface gráfica, que varia conforme uma a outra. As mais conhecidas são a KDE e o GNOME, né? O Ubuntu ele é do GNOME.
o Linux educacional usa a interface KDE. Então, alguns logos, né, das distribuições Linux que nós podemos encontrar. Tem o Kurumi, né? O Kurumi foi um Linux brasileiro, né? Foi desenvolvido pelo Carlos Morimoto, né? E o nome do sistema operacional vem da língua tupi-guarani, que significa menino, né? Destina-se aos iniciantes do sistema Linux. Então, o Kurumi era bastante utilizado para quem estava aprendendo a utilizar o Linux. Foi descontinuado na 7ª versão em 2008, né? Então, o seu desenvolvedor, ele resolveu descontinuar as versões, né? Atualizar. Talvez por conta de não ter mais pessoas utilizando, né? E por tantas versões, o Linux ele vai atraindo, né, outro público, né? Então, aqui a área de trabalho dele, como era, né, na 4ª versão. E, finalmente, o Ubuntu, né, que é uma das versões mais utilizadas e é a versão que nós iremos utilizar, que nós utilizamos na escola. Então, o sistema operacional dele é um código aberto, ele é baseado no Debian e é a versão mais popular do mundo, né? As versões são lançadas a cada 6 meses, você tem uma versão nova, e o suporte dele dura por 18 meses, exceto nas versões LTS, que quer dizer que já foram testadas e corrigidas, e é a versão final com suporte de até 2 anos. Então, algumas características do Ubuntu, a usabilidade dele, pois ele possui diversas ferramentas administrativas que já vêm instaladas junto com o sistema operacional, como pacote de escritório e etc. Navegadores e etc. Então, ele tem acessibilidade, né? Qualquer pessoa pode utilizar, mesmo que ela tenha alguma deficiência. Internacionalização, ele é utilizado pelo maior número de pessoas possíveis, né? Então, é bem conhecido, bastante conhecido e utilizado no mundo. E as ferramentas padrões que vem nele, né, são o LibreOffice e o navegador Firefox. E ele é um software livre, grátis, né? Um software de código livre. A última versão é a 19.4, já vi alguns rumores da versão 20, né? E a interface dela é basicamente essa daí que você vê. O Ubuntu ele tem uma gestão de instalação de software, é realizada pelo apt ou Synaptic. O Ubuntu também cabe em um único CD, ele é oferecido como Live CD e pode ser utilizado na instalação permanente, né? O CD é bastante utilizado pelos usuários, né, para testar a compatibilidade do hardware antes de instalar o sistema, porque no Ubuntu você pode fazer um teste antes de instalar o sistema operacional na sua máquina. Hoje eu não sei se eles distribuem ainda o CD, né, porque hoje quase tudo se utiliza através de pendrives. E aí conhecendo, né, relembrando, né, as partes internas, as peças internas, o hardware que tem nos computadores, a gente começa pelo processador, né? O processador é o cérebro, né, do computador, é a peça mais cara, né? Dificilmente dá problemas, se vier a dar problemas é por causa do mau uso, né? E a causa de pessoas também sem conhecimento mexer ou retirar ele do soquete e acabar entortando os pinos, né? Então, ele é encaixado no soquete que fica na placa mãe. Cada processador tem a sua versão e cada processador, dependendo do seu modelo e marca, tem o seu soquete próprio. Então, as duas marcas mais conhecidas de processadores são a Intel e a AMD. Temos aqui umas imagens de processadores da AMD, Intel, Core i5, já temos até o i9. E chegamos na placa mãe, né? A placa mãe é a peça onde acopla todos esses hardwares e ela é que gerencia todo o hardware encaixado nela, né? Então a gente tem
o socket do computador, temos os slots da memória RAM, temos PCI Express, que posso conectar placas de vídeo e etc. Temos a bateria aqui, temos a ponte norte e sul, que controla os periféricos de entrada e saída e outros periféricos mais potentes, como processador e HD. E aí a placa-mãe nós temos aqui essa imagem, né, uma placa-mãe da ASUS, e a gente tem aqui a setinha indicando o que é cada componente dela, né? Então a gente tem os slots PCI, temos o PCI Express, que está sendo mais utilizado, temos a BIOS, que é um componente importante, onde ele vai verificar os componentes da placa, se todos estão funcionando, inicializar o processador e etc. Temos os conectores SATAs, que podemos conectar o HD, drive de CD e DVD e etc. Temos a bateria, que é onde fornece e mantém a data e a hora atualizada no sistema operacional. Aqui nós temos o conector da energia, que são da fonte de energia. Aqui temos os slots de memória. Nessa placa a gente tem 4 slots, né? Vejam que eles possuem 2 cores, amarelo e preto. Se eu conectar um no amarelo, a segunda eu também tenho que conectar no amarelo. Se eu escolher o preto, da mesma forma. Tenho que seguir as cores. Aqui eu tenho um chipset, controlador da placa. E aqui eu tenho o socket do processador. E bem aqui eu tenho um conector auxiliar de energia, né, que geralmente serve para alimentar o processador, alimentar o cooler, né, que é o ventiladorzinho que fica sobre o processador para a refrigeração dele. Aqui eu tenho outras conexões, né, USB, de vídeo, impressora e etc. E temos a memória RAM, né, que vai desde a versão DDR até a DDR4. E há alguns rumores que possa surgir aí a DDR5, mas ainda não foi lançado. E é isso daí, gente. Estudem o caderno de vocês, tem os resuminhos, tem mais detalhes. Estudem as atividades que eu passei, vejam o vídeo lá do Writer, né, para relembrar e recordar as barras de ferramentas. E qualquer dúvida, estou aqui à disposição. Boa sorte e bons estudos.